é não fazer um resultado interessante, ter que ficar 12 dias remoendo, porque não vai ter assunto. Não vão falar de Brasil, os caras não vão falar de seleção brasileira. Eles vão ficar falando que o Palmeiras está trabalhando com uma derrota, papapá. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, que nem você falou, joga a bola, esquece o árbitro, esquece o ambiente, põe a crise do outro lado, né? Um pouquinho, mais uma pitadinha de crise, e vamos embora. Ô Zé, E aí? Fala aí, Marcão. desculpa, Soler, deixa eu te dar um Imagina, número. Você falou em relação ao Daronco, você entende que não é uma fonte de preocupação e que a gente tem que deixar o jogo rolar para falar depois. Daronco fez 11 jogos do Brasileiro até agora. 11 jogos. Em 9 partidas, o time da casa ganhou. Um empate e uma derrota. Por uma feliz, ou melhor, infeliz coincidência, a única derrota do mandante que ele apitou foi Palmeiras e Botafogo. Então, quando você pega um árbitro num campo, vocês conhecem Itaquera melhor do que eu, fui até lá apenas 2 vezes. Gramado baixo, você molha bem, a bola vai ter jogo. 2 times de transição, um árbitro com pouca movimentação, para que eu não me torne deselegante aqui, vou dizer pouca movimentação, com retrospecto caseiraço, Zé. 11 jogos, Zé. 9 vitórias de quem mandou o jogo, um empate, apenas uma derrota de quem mandou o jogo. É um árbitro caseiro, de pouca movimentação, num gramado baixo, com times de transição. A arbitragem tem que ser, sim, um fator de preocupação. Para os dois lados. Então, mas você vê que ele é tão caseiro, mas você vê que ele é tão caseiro que o Palmeiras perde pro Botafogo, né? Ele dá um pênalti pro Palmeiras, porque ele é tão caseiro que ele... Então, e o Palmeiras perde o pênalti. Então ele só perdeu porque o Rafael Veiga perdeu o pênalti. Se o Rafael Veiga faz o gol, não perderia o jogo. Então a gente não pode também ficar colocando, porque o único que ele perdeu foi com o Palmeiras. Incompetência do Palmeiras. Poderia ter virado o jogo contra o Botafogo, ele não apitou mal o jogo. Não, então não significa porque o time da casa ganhou 9 vezes, não ganhou 10 porque o Palmeiras foi incompetente, senão teria ganhado 10 vezes. E ele deu um pênalti pro Palmeiras. Então não vejo... Eu vejo ele, e tem que ver os jogos da casa que ele apitou, né? Às vezes ele apitou 8 jogos do Botafogo, o Botafogo ganhou 11 em casa. Então, a gente não tem que se preocupar com a arbitragem. A gente tem que se preocupar com o adversário. A arbitragem, a gente vai ver depois e analisar os fatos. Não adianta aqui, Marcão, eu não sou dessa teoria da conspiração. Porque se a gente for ficar pegando números de árbitros, você foi árbitro, aí você fala, pô, mas o jogo do Palmeiras... Aí quando tem árbitro que apitou o jogo do Palmeiras e o Palmeiras ganhou 15, ninguém fala. Aí ninguém traz os números. Esse árbitro apitou 8 jogos, o Palmeiras ganhou 7 dos 8. Ninguém traz os números. Só traz quando não é favorável. Então eu acho que a gente tem que parar um pouco, na minha opinião, de jogar tudo em cima de árbitro. Parece que é uma muleta, sabe? Se não vier o resultado positivo, vamos pôr na conta de alguém. Não vamos pôr na conta do Abel, porque o Abel é o queridão da torcida, não vamos pôr a culpa no elenco, porque o elenco é bacana, os caras são bacana, estão numa semifinal, vamos pôr na culpa de quem? Vamos pôr na culpa do avião, do árbitro. Então, assim, o Daronco, ele é limitado. A gente sabe disso, ele não era. Ele virou um cara limitado. Eu concordo com você que para um jogo desse tamanho, se você vier falar assim, poderia ter selecionado um árbitro melhor, mas na cabeça dos caras que selecionam os árbitros, Marcão, às vezes eles olham para o Daronco como um bom árbitro. Entendeu? Então, eu não sou... Querendo ou não, é um escudo FIFA, né, Zé? Querendo ou não, ele está entre os melhores, né? Pois é, o Ramon Abate Abel, o Zanovelli lá, não sei das quantas, está com o escudo FIFA. E são tão atrapalhados quanto o Daronco. O problema, Marcão, que eu acho do Daronco, é que por ele não ter essa movimentação, né? E a zona cinza, o árbitro não pode apitar na zona cinza, então pior ainda. Então, o que acontece? Ele joga pro VAR. Então, por ele não acompanhar, pode ser que o VAR trabalhe mais nesse jogo do que o esperado. Mas não, esses números, quando trazem números assim a favor ou contra, eu não me prendo muito a isso. Vamos se preocupar, porque aí a gente vai ficar olhando um clássico para achar pelo em ovo. Vamos ver um lateral que ele inverteu e saiu um lance de gol, entendeu? Então, eu não acho isso muito saudável, mas para mim não tem problema. Respeito a opinião de todo mundo e tá tudo certo. Seguimos assim, então.